Eu vou conversar agora com a repórter Joelma Abreu sobre uma reintegração de posse que ocorreu hoje pela manhã em um terreno próximo à Universidade Federal do Piauí. É o seguinte, tem as imagens aí, Fabrício? Esse terreno gerou uma polêmica muito grande, porque nós trouxemos, lembra, meu primo? Nós trouxemos o caso aqui, no jornal Dia News, mostramos o dia em que o terreno foi invadido, pessoas carentes, a grande maioria, porque no dia que foi invadido, nas imagens que nós mostramos, lembra, meu primo, nas imagens que nós mostramos, isso, tinha Hilux, caminhonete de luxo, tinham carros de luxo parados na área que foi invadida, essa aqui, ó, na área que foi invadida, que fica próxima à Universidade Federal do Piauí. Muitos dos internautas questionaram quando nós falamos isso, mas volto a dizer, existiam carros de luxo lá, tinham carros de luxo lá. E eu vou falar sobre essa questão da especulação que se faz com terrenos invadidos, com lotes invadidos. Vou repetir, a maioria absoluta que participou da invasão, a maioria das famílias, é carente. É carente. Tá? Agora, tem um, dois, três, quatro, tem alguns que participam, e não é de hoje, da especulação imobiliária nessas invasões. Joelma Abreu, ao vivo. Boa tarde, Joelma, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu queria saber o seguinte, Joelma, como é que foi essa desocupação do terreno? Houve resistência? Ou ocorreu tudo como foi planejado? Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Boa tarde para você e boa tarde para todos que nos acompanham. Essa reintegração de posse, ela foi calma, segundo a Polícia Militar, foi planejada. Nesse local, segundo a Polícia Militar e os próprios moradores, ficam cerca de 130 famílias. Eles começaram a ocupar esse terreno no início deste ano. Começou com poucas pessoas e agora já tem 130 pessoas. Essa reintegração começou logo cedo, 6 da manhã, e tem muitas pessoas que resistiram. Inclusive, quando eu estava lá neste momento, alguns moradores chegaram até mim e denunciaram a força policial que estava sendo usado, porque muitos resistiram, muitas pessoas não queriam sair das suas casas. E aí eu perguntei para a polícia se realmente essas casas, esses barracos estavam sendo derrubados. A resposta que eu recebi do coronel Jamison Lima é que esses barracos eles não estavam sendo derrubados. O que acontece é que existe um terreno ali particular, ao todo a área é 48 hectares. Uma parte é do Estado, que funciona uma estação de tratamento de água, e a outra parte é um terreno particular. Quando os policiais foram fazer essa reintegração de posse, os donos do terreno também levaram outras pessoas. E, infelizmente, essas pessoas que resistiam ao sair das suas casas, elas tiveram que enfrentar uma força ali dos donos do terreno que queriam tirar telhas, madeira, investido pelos moradores que dizem que suaram muito para conseguir esses materiais, inclusive fios de energia. Nós acompanhamos de perto essa reintegração de posse, que fica ali, Douglas, próximo da ponte que vai ser construída da Universidade Federal do Piauí, mais especificamente ao longo da Avenida Professor José Arimateia Santos. Os gritos são de famílias que protestam contra a ordem de desocupação em um terreno localizado às margens da Avenida Professor Arimateia Santos, na zona leste de Teresina. Para uma reintegração através de uma ordem judicial, de um juiz da Quinta Vara. Nós estamos aqui há mais de 40 dias. Já viemos da ciência, a Polícia Militar já oficializou alguns órgãos também envolvidos na situação. A gente entende que não é uma situação simples, por isso que a gente envolve alguns outros órgãos. Então a gente já informou, antes de vir para cá, ao Ministério Público, Defensoria Pública, nós informamos também o Conselho Tutelar em relação às crianças que estão em vulnerabilidade. A gente tem todo o compromisso
e cuidado com as vidas, com as famílias que estão aqui. Mas uma ordem judicial foi dada, a gente não consegue discutir o mérito dela nesse momento. Kleber César, um dos ocupantes, contesta a legitimidade dos documentos que comprovam a propriedade do terreno e afirma que os verdadeiros donos são eles, que estão cuidando e construindo. Nós estamos com mais de 3 meses aqui dentro dessa ocupação. E depois de 2 meses é que vem aparecer documento aí que a gente não sabe nem se é verdadeiro, né? Porque como é que uma pessoa tem uma área de mais de 1.000 metros e não produz, não cerca e diz que é ocupada dentro? Que é posseira. Se ela não está dentro do local, o posseiro hoje somos nós. Porque nós chegamos, limpamos, aí todo dia passa gente olhando, Mas via, sabe o quê? Mato. Aí depois que nós limpamos, que a gente faz a moradia, eles viram terra, parece que descobriram o Brasil. Segundo os moradores, a ocupação do terreno começou no início deste ano. Em 5 meses, já são cerca de 130 famílias no terreno. Com a ordem de reintegração de posse, as famílias ficaram impedidas de ficarem nas casas. A polícia organizou uma fila para que as pessoas pudessem entrar e retirar os seus pertences. Em relação à posse do terreno, o advogado que representa a outra parte, que preferiu não gravar entrevista, nega que o terreno estivesse abandonado. Segundo esse mapa, a parte em azul é particular e em vermelho pertence ao Estado, onde funciona uma estação de tratamento de águas. A gente não entrou em terreno cercado não, estava só o mato. E que apareça o dono, como apareceu aí os papéis, que dono a gente não sabe o que é, viu? E assim, quem está aqui é porque quer uma moradia. E é isso que nós estamos procurando. A gente não quer passar por isso de novo. A gente pede a ajuda das autoridades. Essas famílias que ocuparam esse terreno, em grande maioria, são pessoas que não têm onde morar ou então não conseguem pagar um aluguel com cerca de 400, 700 reais. E, segundo eles, é um dos motivos que fizeram eles buscar essa ocupação desse terreno. Uma coisa também que se discute é que esse terreno ele estava sem valor, mas após especulação da construção dessa ponte ali na Universidade Federal do Piauí, houve uma valorização desses terrenos e muitas pessoas aproveitaram a situação para fazer a posse, para ocupar esses terrenos, inclusive o que você falou, a especulação imobiliária, para ocupar e depois, posteriormente, vender. Eu tive acesso ao processo, a parte do processo, inclusive é a imagem que consta aí, que a imagem azul significa que ali é um terreno particular e essa outra é que funciona a estação de tratamento. Segundo o processo, esse terreno particular que está sendo ocupado é parte de um interesse, se eu não estiver enganada, são 2 ou 3 irmãos que disseram que herdaram esse terreno do pai. E aí reivindicaram o direito de posse. Douglas, uma coisa também que chama a atenção é que, além deles ocuparem esse terreno particular, existe também uma parte ao longo daquela avenida que muitas pessoas fazem caminhada. Também eles estão ocupando parte com alguns barracos, demarcando terra. Mas o que chama a atenção também, e você deve lembrar, é que nós já fizemos reportagem nesse local e por causa da estação de tratamento houve uma espuma tóxica e ali também tem o risco de contaminar essas pessoas. Obrigado, Joelma, pela participação. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Olha só. A Joelma trouxe a informação de que houve uma valorização do terreno, porque quando foi anunciada a construção da ponte, houve imediatamente uma valorização. Isso é normal, né? Aí não tem nenhum questionamento de legitimidade da valorização. É normal. Meu primo, você mora num local, sua casa é avaliada em 200 mil reais. A rua que passa na frente da sua casa e o entorno são asfaltados. Valoriza a casa. Alguns prédios são construídos
próximos à sua casa, valorize. Isso é normal, esse processo é natural. É natural. O que eu quero questionar aqui, já questionei outras vezes, isso não é nenhuma novidade, é o processo de especulação imobiliária. Né? Nós, inclusive, trouxemos já outros casos mostrando que existem pessoas que até financiam essas invasões. Volto a dizer, pelo amor de Deus, não entendam diferente e nem distorçam o que eu estou falando. Tem, assim, a maioria, 95% dessas pessoas precisam de um lugar para morar. Ou é alguma novidade, o déficit habitacional de Teresina, de todas as cidades do Piauí, de todas as cidades do Brasil, de todos os estados do Brasil. Não é nenhuma novidade. Cada local, mais ou menos, tem seu déficit habitacional. Que é o quê? Pessoas que não têm onde morar. E algumas, nessa situação, a maioria, não tem nem como alugar um barraco. Nem alugar um barraco. Muito bem. Eu me lembro que lá atrás, não lembro exatamente o ano nem quem era o prefeito, mas lá atrás discutiu-se a criação de uma lista negra, onde os lugares que foram invadidos ia haver um cadastro, um acompanhamento dessas pessoas e famílias, para que quem invadiu, por exemplo, esta área que foi em seguida desapropriada e entregue para os ocupantes, não ocupasse outra área. E também não vendesse a casa durante um certo tempo. Depois poderia, mas durante um certo tempo. Nunca foi feito. Nunca foi feito esse cadastro para o acompanhamento. Se você fizer, você vai ver que algumas pessoas são useiras e vezeiras em ocupar este terreno, aquele terreno, uma ocupação, 2 ocupações, 3 ocupações, para vender. Os financiadores são contemplados com 10, 15 lotes. Deixa lá. Né? Depois vendem. Então é preciso, de um lado, ter um olhar social, como sempre, para as pessoas que precisam dessa moradia, serem contempladas com residências, e um outro olhar para criminosos que se aproveitam destas famílias, da vulnerabilidade dessas famílias, para ganhar dinheiro. Ou esqueceram das Hilux e das SW4 que foram encontradas lá. Eu duvido que ali não era alguém só para olhar, ou era gente que precisa não, viu? É brincadeira. Aí fica uma brincadeira, toda vez, nós vamos, nada. Não acontece nada.